Sei que habita no céu meu Jesus, mas ao meu lado constante Ele está. Nada no mundo, nem trevas, nem luz, de seus cuidados afastar-me-á. Cristo comigo, supremo bem, que me conduz às delícias de além. Fora o pecado, nem mesmo a cruz pode afastar-me do amor de Jesus. Porque saber do que ainda há de vir, se Ele garante sua graça bastar, sua promessa Ele há de cumprir. Cristo é comigo até a luta findar. Cristo comigo, supremo bem, que me conduz às delícias de além. Fora o pecado, nem mesmo a cruz pode afastar-me do amor de Jesus. Esse é o canal Boas Novas Finais, levando o Evangelho Eterno até você. Estudo sobre a Trindade, Deus e Jesus, Pai e Filho, lição número 6. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Evangelho de João 10, versículo 30. Será que Jesus quis dizer que existe apenas uma pessoa com duas personalidades, Pai e Filho? Deus e Jesus Cristo são duas pessoas distintas, ou é uma só pessoa que se manifesta com duas funções? O povo pode ser considerado como se fosse um só homem? Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul ao ouvir ele estas palavras, e acendeu-se sobremaneira a sua ira. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem. 1 Samuel 11, versículos 6 e 7. Para que todos sejam um, disse Jesus, assim como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. João 17, versículo 21 e 22. Através do Espírito Santo, a Igreja de Cristo pode ser um com Cristo e com o Pai. O Pai e o Filho não são um em pessoa, eles são um em caráter, determinação, propósito, pensamento, mas não em pessoa. O Pai tem a sua própria pessoa e o Filho tem a sua própria pessoa. O Pai e o Filho compartilham do mesmo Espírito Santo. O Espírito é o elo entre o Pai e o Filho. Quais algumas das características de Deus? Ora ao Rei dos séculos, imortal e invisível, ao único Deus seja honra e glória para todos sempre. 1 Timóteo 1, versículo 17. Aquele que possui ele só a imortalidade e habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens tem visto nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. 1 Timóteo 6, versículo 16. Ninguém jamais viu a Deus, diz as Sagradas Escrituras. Se nós amamos uns aos outros, Deus permanece em nós. 1 João 4, versículo 12. Ninguém sendo tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele a ninguém tenta. Tiago 1, versículo 13. O que ocorreu com o Filho de Deus, diferente de seu Pai? Fui morto, mas eis aqui estou vivo pelos séculos dos séculos. Apocalipse 1, versículo 18. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus 4, versículo 1.
porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Aos Hebreus 2, versículo 18, e aos Hebreus 4, versículo 15. Deus é imortal. Cristo morreu. Deus não pode ser tentado. Cristo foi tentado. Deus não pode ser visto e nunca foi visto. Cristo foi visto. Vejam, amado ouvinte, a diferença entre Deus o Pai e seu Filho. O Filho de Deus, antes mesmo de esvaziar de sua divindade, foi visto. Antes mesmo dele se tornar homem e nascer de uma mulher, foi visto. Ele comeu com Abraão, Gênesis 18, versos 1 a 33. Foi visto por Josué, Josué 5, versos 13 a 15. Foi visto pelos pais de Sansão, aos Juízes 13, 1 a 23. E foi visto por outros. O Filho de Deus várias vezes se apresentou e foi visto no Antigo Testamento. Porém, está escrito que Deus nunca foi visto. Aqui podemos ver uma grande diferença entre o Pai e o Filho, entre Deus e o Filho de Deus. Quem ressuscitou a Jesus? Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Atos 2, verso 22 a 24. 2, 32 a 33. E capítulo 3, verso 25 e 26. Em nome de Jesus Cristo, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Atos 4, versículo 10. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Atos 5, verso 29 e 32. Se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos 10, versículo 9. O apóstolo Paulo fazia diferença entre a pessoa de Deus e a pessoa de Jesus Cristo. Afirma ele, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, aos Romanos 1, versículo 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, 1 aos Coríntios 1, versículos 1 e 3. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Filemão 1 e 3. Porque há um só Deus, afirma Paulo, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo 2, versículo 5. A Igreja Apostólica diferenciava a pessoa de Deus da pessoa de Jesus Cristo. Ao ouvirem isto, levantaram unanimemente a voz a Deus e disseram, Senhor, Tu que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, se ajuntaram nesta cidade contra o Teu santo servo Jesus. Atos 4, verso 24 a 30. Para o apóstolo João, Deus era o Pai de Jesus. Veja o que ele afirma. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Apocalipse 1, versículos 5 e 6. Quem era Deus para Jesus Cristo? Clamou Jesus, meu Deus, por que me desamparaste? Mateus 27, verso 46. Disse-lhe Jesus, mas vai a meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. João 20, versículo 17. A quem vencer, diz Jesus no Apocalipse, eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Apocalipse 3, versículo 12. Eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis, afirmou Jesus. João 5, verso 43. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para a retomar. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho autoridade para dar e tenho autoridade para retomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. João 10, versículo 17 e 18. Porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento. João 5, versículo 22.
Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Lucas 5, verso 24. E deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. João 5, verso 26 e 27. Quem vai se sujeitar a quem? Pois se lê, todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz, todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. 1 Coríntios 15, verso 27 e 28. Jesus morreu, amado ouvinte, porém Deus o ressuscitou. Jesus foi tentado, mas não pecou, porque Deus estava com ele. O Pai deu autoridade sobre todas as coisas ao Filho, inclusive para perdoar pecados. Jesus veio em nome de Deus e tudo está sujeito ao Filho, com exceção do próprio Pai. Se o Pai de Jesus é o seu Deus, se o Filho se sujeitará a Deus, se toda autoridade foi dada ao Filho por Deus, afinal, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Lá no céu.